Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, terça-feira, 11 horas e 9 minutos, dia 20 de setembro de 2022. A gente já tem a primavera dando as caras. Oficialmente vai começar na quinta-feira, porém, entretanto, todavia, já é um dia típico de primavera, com sol, tempo agradável. Eu desejo um excelente pregão a todos. A gente vai começar com o racional do YouTube. Vamos colocar aqui o livro de ofertas, o INV22. E eu acabei de fazer uma comunicação, o panorama lá no Telegram. Primeiro, né, a gente acertou o primeiro racional do dia. Né? O primeiro racional do dia ele veio quando o mercado ele tinha, logo após a abertura, eu comentei que haveria uma aproximação da média da máxima de ontem. A máxima de ontem foi 13.500 pontos. Né? 13.500 pontos. O mercado foi lá e fez o movimento para encher o gap, isso é um gap diário. E agora, alguns minutos atrás, o mercado na região de 112.500 pontos. Eu comentei que haveria uma alta para novamente uma aproximação da máxima de hoje. Então, algo entre 13, ali perto de 113.400. Eu até comentei um spread de 800 pontos. Então, eu vou fazer o racional do YouTube falando em compra nesse momento. A compra aqui na região de 113 mil pontos. Então, eu acredito que de 113 mil pontos a gente possa ter uma movimentação até 113.500. Então, o racional do YouTube de 500 pontos. O mais importante, né, é o aprendizado. Por que eu entendo que haverá essa movimentação? Porque a movimentação prévia ela é de alta. Né, nós temos um 3 rios aqui no gráfico de 30 minutos. Ontem uma movimentação muito forte de 3 mil pontos no intraday. A mínima foi marcada a 108.980. Né? A gente está falando em 3.500 pontos, na verdade 3.520 pontos. Por quê, né? A gente pega a máxima de ontem, 113. E ontem os alunos foram orientados a... Eu acreditava numa recuperação forte no intraday, então a gente está falando... Aqui eu coloquei errado, é 113.500 menos 108.980. Na verdade é isso mesmo. Caramba, eu tô até surpreso aqui. A gente tá falando em 4.520 pontos, né? 4.520 pontos em um pregão. Então foi uma alta realmente muito forte, abriu em queda, né, numa queda forte. Na mínima do dia a gente orientou a galera que estava de fora que era a oportunidade, né, de compra. E deu certo, né, o racional. Eu acho que todo mundo está no barco agora. Percebam que a mínima de hoje foi num topo anterior. 112.150, a mínima de hoje 112.165 e a tendência é seguir essa movimentação. Então aqui de 112.800, 112.900 deve voltar a 113.500 ainda hoje. A simetria fala até o fim da semana em 115.365, né? Ou até mesmo essa região aqui de 115.850 que eu vou inclusive deixar marcada aqui no gráfico. Tem um gap por aqui, né? Então, 115.850. Ok? Legal. Então, a simetria fala, vamos dizer 116 mil, algo entre 115.365 e 115.850 até a sexta-feira. Sobre o dólar, a gente também comentou agora há pouco, né, que acreditávamos na busca pela mínima de ontem a 5.158, continuo acreditando.
Por quê, né? O dólar, além de se marobuzu no diário, a gente viu um triângulo, um topo mais baixo que o anterior, o acionamento de uma figura baixista na perda de 5,267. Então ele veio aqui numa região de suporte marcadas entre dia 13 e dia 14. E havia ocorrido um acionamento de pivô de alta. Ó. Pivô de alta é isso aqui, fundo, topo, fundo. Né, a cabeça do pivô 5195, onde ele opera no momento. Então ele está aqui colocando a cabeça do pivô em xeque, mas eu acredito que perca e pelo menos venha no 5158 ainda hoje. Ok? Foi a mínima de ontem, mas o alvo aqui do movimento é 5103. Não que a gente vai zerar no 5103, né? Um movimento cuja perda abre espaço para 5051.500. Algo entre 5051.500 e 5103 é um possível alvo para a semana. Aí nós temos aqui o milho. O milho dormindo ali, a gente vai ter que faz um mês que ele está dormindo, não tem muito o que falar. Bova 11. A gente tem um 3 rios marcado sobre a média móvel exponencial de 200 períodos. Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor. E hoje simplesmente está trabalhando na parte alta do marobuzu de ontem. Isso retroalimenta uma expectativa de alta e de busca pelos 110 e 31 ao longo da semana. O Ibovespa, nós adiantamos a formação de fundo triplo na quinta-feira. Tem aí os fundos circulados. Entre sexta e ontem a gente tem uma pinça. E a ideia é que busque algo perto de 114, 160, 114,375 até sexta-feira. Quem sabe quinta-feira já testa esse patamar, que é uma região cujo rompimento pode disparar, né, rumo a 101,630, que é o alvo final da nossa ideia para setembro, né, que eu tenho o desafio Te Vejo nos 122 mil pontos. Muito bom. Aí tem aqui o mini índice, né? Eu acho que até o fim da gravação vai estar lá no 113,300, depois ele busca o 113,400, 113,500 ao longo da tarde. Temos aqui o DI1F25. Ele não mostra aí amanhã tem a super quarta, uma ideia de alta no curto prazo nem nada do gênero. Falando da carteira aqui, eu vou colocar a Dexco, para a gente não esquecer de estudá-la, que é a nova esposa. Então eu vou colocar a Dexco junto ali a carteira desafios. Não. Vamos fazer por ordem alfabética aqui. Primeiro a Cury. A Cury é champanhe. A Cury a gente vai manter em carteira, né? Para muitos críticos aí que falavam que não era uma boa opção estar na máxima histórica. Mas eu acho que dá para conduzir um pouco mais. Dexco foi a nova esposa, entrada recente. Triângulo e ombro, cabeção, ombro invertido. Bastante otimismo. Gerdau. A Gerdau está caindo hoje, mas a barra de ontem foi muito forte. Nós temos um canal. É provável que ele seja rompido e impulsione Gerdau até o gap aqui no curto prazo. Dexco nós comentamos. Aí temos Local Web. Local Web, acho que a ideia é manter bandas de Bollinger justapostas. Provavelmente haverá um movimento forte no curto prazo. A impressão que nos passa é que temos um fundo duplo com eixo a 9,85, alvo aqui em cima a 111 a 11,12. Aí eu chego na Melnick. A Melnick é uma das candidatas a saírem da carteira. Provavelmente, pessoal, eu estava falando com a minha equipe aqui, provavelmente, eu só estou esperando eles validarem. A gente vai fazer uma semana do trader 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro. Ou seja, a gente tem 4 semanas até lá, né? 27 dias.
E aí a gente vai lançar a imersão de 24 e 25 de outubro, 48 horas para decidir, e marca as aulas ao vivo, provavelmente para 9 e 10 de novembro. Então a semana do trader, a gente vai ter algumas aulas ao vivo pelo YouTube, vai ser aberto para toda a nossa base, não vai precisar se inscrever. Eu vou fazer algumas manobras. Eu acredito que essa semana do trader o mercado esteja num ponto interessante para a gente começar a movimentar as carteiras, realizar lucro, aquela coisa toda. Mas nada impede que a gente faça isso antes. Então, por exemplo, nesse momento, se você perguntar para mim, pô, professor, você pensa em movimentar, por exemplo, Cury, Dexco, Gerdau, Local Web no curto prazo, eu vou te dizer que não. Mas Melnick, por exemplo, é uma candidata antes da semana do trader a gente fazer uma movimentação, porque o ativo não tem respondido, mas ela pode responder. Como fez, por exemplo, uma ação que está na marca da Cal. Então, por exemplo, a ação dá uma resposta como IDU, que está uma barra de 13% de alta, hoje está trabalhando na parte superior. Então essa ação, ela continua na minha lista de observação para ser trocada, mas ela reduz a chance, por quê? Fora da banda, dentro da banda, uma barra elefante com grande volume. Então eu não posso sair de um ativo agora. Por exemplo, hoje eu tinha a ideia de dar comando de troca de YDUC por uma outra ação. Mas o movimento da IDUC 13 ele é muito forte, então eu mantenho. Mas ela continua na nossa lista de observação, assim como o Melnick. Uma outra ação, por exemplo, que está na lista de observação, a gente entrou, mas ela ainda não entregou uma movimentação esperada, a Mater Dei. Então ela está na lista de observação para possivelmente ser trocada, assim como o Melnick. Positivo, se você me perguntar se eu tenho essa ideia para positivo, não. Né? Positivo está em tendência de alta forte, é natural esses movimentos de correção no tempo, então ela não. Ela a gente pensa em vender aqui em cima, ó, 14, 15 reais, 16 reais. Né? Então positivo, por exemplo, quando ela chegar aqui a 15,40, se ela estiver muito esticada, a gente pode pensar em vender ou trabalhar com esse ponto como stop. Né? Aí você me pergunta, por exemplo, sobre Viva. Viva já é uma ação que não desperta... Vou tomar um gole do meu TNT Focus aqui, o Pink Lemonade. Ó, como é que eu vou pensar em vender uma ação que deu a resposta de ontem? Ah, mas na live você comentou que ela estava na lista de observação, mas agora ela respeitou uma LTA, que é a parte inferior de um canal, tem uma simetria em V com alvo 27 e 21, e ela está trabalhando na parte alta numa barra elefante. Então o papel deu a resposta que a gente esperava, que justifica mantê-lo em carteira. Ok? Então agora eu vou falar sobre China 11. Não desperta o nosso interesse, o ativo está morto ali, jogado às traças, simples assim. Vale, vocês sabem que eu acho que Vale é uma ótima oportunidade no momento, né? Tem fundo triplo, é um retângulo que nós temos aqui. Então ela precisa romper o 71,20 para libertar-se, digamos assim. E se ela o fizer, ela vai ter levado o 71 como resistência vencida, e aí vai acionar um pivô de alta, fundo topo, fundo mais alto que o anterior. Né? É um padrão da alavanca, a gente sabe que sim. E aí nós temos aqui a Petrobras, uma situação mais para compra do que para venda, mas não é um ativo que eu operaria no momento por causa dessa questão do petróleo. Eu sei que a Petrobras está descontada, ela pode subir de acordo com o cenário político, mas, pô, querendo ou não, o petróleo impacta e ele não está com uma trajetória ascendente, digamos assim, né? Clara, pelo menos. Ele tem os seus repiques aqui, vamos dar uma olhada no petróleo, mas ele não passa uma ideia firme de movimentação. Por exemplo, hoje ó, já está caindo de novo, então ele vai namorando aqui, trabalhando ao redor da média de 21, ele vai e desce, então a tendência é de baixa, tanto no WTI quanto no Brent. Isso não é claro, penaliza as petrolíferas, só que assim, a gente não tem petrolífera no Brasil como não tem nos Estados Unidos. Então, nós somos coerentes, né, com as nossas teorias. Então, e a gente tem ação ligada a metais aqui no Brasil e tem nos Estados Unidos também. Né? No caso do petróleo, arrefece a inflação. Agora, no caso do minério, está ligado à China. Né? Hoje eu estava vendo um estudo aqui,
Eu sei que vocês gostam que eu percorra os noticiosos, né, fazendo um resuminho. Primeiro, né, não é que seja uma decepção, mas por que a China manteve taxa de juros de referência para empréstimo de 1 e 5 anos? Porque está saindo grana da China. Eu falei isso na última live que eu gravei. Né, 15% do capital estrangeiro direcionado, por exemplo, a títulos chineses evadiu-se do país, 85,1 bilhões de dólares. Então, eles ficam naquele dilema entre estimular a economia, cortando juros, compulsório, e também segurar o fluxo, né, para que não exista uma evasão mais forte de divisas. E parte dessa grana que está saindo da China vem para o Brasil. Né, eu comentei sobre isso com vocês na live, tanto que, ó, a maior prova aqui, ó. Vamos dar uma olhada no fluxo. Ó, isso daqui eu concordo plenamente com a agência S&P. A política de Covid-0 da China impõe uma ameaça maior às empresas ao país do que a inflação. Né? Porra, para eles perseguirem uma meta pelo menos de 4% de crescimento no ano, tem que flexibilizar essa política de Covid-0. Né? Nós tivemos o IGPM aqui no Brasil, um dado simplesmente fantástico para a nossa economia, uma deflação de 0,91 na segunda prévia de setembro, então para mim não faz sentido. Se alguém ainda achava que vai ter aumento de 0,25 na Selic amanhã, praticamente esse IGPM cai por terra, essa teoria não vai ter, vai manter em 13,75 juros. Né? Então essa é uma boa nova também do dia, o IGPM. Ó, o minério caindo quase 4% em Dália na China, isso limita um pouco a alta aqui no Brasil. E deixa eu ver o fluxo estrangeiro. Caramba, se fosse uma cobra, já tinha me picado aqui. Quando você precisa achar um negócio, parece uma coisa, né? Mas é que... Ó que dado interessante, ó. Construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos sobem 12,2% em agosto ante julho. A previsão era de 0,3%, quer dizer, a economia americana ela caminha para um processo pleno de recuperação. Bom, só se sumiu aqui o negócio dos investidores estrangeiros, né? Deixa eu procurar com serenidade, achei. 1,442 bilhão na B3 no dia 16, quer dizer. Tá vindo o fluxo da China para o Brasil. Escrevam o que eu estou falando. Legal. Aí veremos aqui Small 11. Pessoal, uma das máximas da metodologia Top Traders. Aciona o sinal, rompeu 106,24, Marobuzu, aí no dia seguinte aquela ressaca trabalhando na parte alta, continuidade da alta. Né, o índice de energia, ó, montou fundo ali sobre uma LTA e rompimento falso de um fundo anterior. Aí temos o índice de consumo, também acionou o martelete, ó, tem um retângulo, deve romper nos próximos dias. A parte alta do retângulo é o alvo de uma simetria em V. Aí temos o Imob, tendência de alta, acionou o martelo ontem. Índice de materiais é o mais complicado, né? As commodities estão em queda mundo afora, mas tem um sinal ali de fundo duplo, com eixo a 5,146 e alvo aqui em cima, região de 5,300. E teremos o IFNC. Olha o movimento do IFNC, movimento de tomar um gole do meu energético. Movimento de livro. Ombro, cabeção, ombro invertido. Rompendo. Uma barra elefante ontem. O setor financeiro é o mais forte da bolsa no ano. E a gente tem BPAC atrasado em relação ao próprio setor. Está um mês de lado, deve explodir a qualquer momento. Para cima. A gente tem Sambi como ótima oportunidade, já está explodindo. Marobuzu ontem é o primeiro soldado, o segundo soldado branco hoje. R$ 34,00 é uma questão de tempo até o fim do mês, na minha visão.
Aí nós teremos Itube, ótima oportunidade também, ó, Marobuzu rasgando aqui o 27,68. A gente adiantou o movimento. Itaúsa também, ó, tá abrindo a boca do jacaré, as bandas de Bollinger para o alto e avante. E aí teremos Bradesco, né, ombro, cabeça, ombro invertido, repetindo o movimento desenhado em julho que nós já havíamos adiantado aí a vocês. E BBS3 prestes a romper um pivô e buscar a parte alta do canal. No semanal, se a gente observar, é um mastro bandeira. Aí B3, SA3, barra elefante rompendo 13,33, 14,72, alvo para... Ó, é um alargamento, também alvo ainda para setembro. Como eu comentei ontem, eu acredito em 5 sessões positivas essa semana. Ontem, hoje, quarta, quinta e sexta de alta. E Ambev é um ativo mais lento, como uma lesma ou um caracol. Deve subir pouco a pouco, mas está muito pouco interessante esse ativo. Então a gente já viu aqui as commodities, ó, títulos americanos de 10 anos. Não tem sinal de topo, sendo bem sincero. As bolsas americanas devem reduzir essa queda ao longo do dia, né? Especialmente no caso do índice Nasdaq acima de 11,471. A gente tem o S&P. O fundo aqui a ser rompido é 388675, Dow Jones. Né? Então, por exemplo, essa queda de 1%, 1,26%, eu acho que reduz pelo menos pela metade ao longo do dia. E o VIX está dando uma boa venda aqui. Né? Região de venda, vender para de repente a 26, 27 para zerar a 23. Uma galera que acompanha o nosso trabalho opera VIX. O BZQ, parte baixa da Marobuzu, não significa uma reação, uma inflexão, deve continuar caindo. O EWZ, no meu entendimento, interpretação dos fatos é oportunidade, por quê? Fundo duplo, trabalhando na parte alta do Marobuzu, que é aquele candle amplo, né, com massa, densidade, acima das médias de 5,21. Aí temos a bolsa do Reino Unido. É sempre diferente, né? Mas hoje ela está mais ou menos alinhada. Então essa LTA ela não mostrou força, mas a gente pode ter aqui... A gente teve uma simetria em A, né? Ela completou-se, aqui foi preenchida, uma região de suporte. A bolsa da França... Na Europa essa queda é até natural, porque lá o negócio está complicado, né? Principalmente em relação à energia. A inflação absolutamente descontrolada na Europa. Então, está acionando o pivô de alta a 6,009. O índice DAX pode respeitar ainda essa LTA. Enfim. Aí nós temos o fluxo para mercados emergentes. Não é uma novidade essa queda, porque o Brasil é a bola da vez. Como está saindo o fluxo da China, dificilmente vai empinar para cima aqui o MME. Turquia também com problemas, por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez, porque esse fluxo deve ser direcionado ao Brasil pelo menos parcialmente. Aí alguém vai falar assim, ah, professor, mas aí está subindo os juros norte-americanos, uma parte dessa grana vai para lá. Concordo com você, faz sentido o camarada tirar dinheiro da China e colocar na economia americana, mas uma parte dessa grana ela vai para renda variável, daí vem para o Brasil. Né? Eu já respondo esse tipo de coisa, como o pessoal da minha equipe falou, a gente fez o lançamento do cartão bônus. Ontem, quando deu umas 11 horas, a gente tinha vendido 200. Na verdade, tinha 199, aí tinha um que... É que, pessoal, até para lançar é um desafio, né? Porque a plataforma às vezes dá que a compra está em aberto, aí o aluno fala que pagou. É só a gente que... A vida da gente aqui não é mole, é que a gente é bruto mesmo. Então, eu falei, na dúvida, aí tava aquela história. Aluno tentando inscrever, não conseguia porque falou que estava fechado. E aí boleto para cair hoje, enfim, eu falei, putz, abre mais 20. Aí a gente abriu mais 20, acho que vendeu uns 15 ou 16, e tinha uns 3 ou 4 hoje de manhã, minha equipe mandou o e-mail e agora acho que preencheu. Né, porque tem boleto para cair, então como alguns alunos pagam no boleto... Mas enfim, foi um sucesso, não dá para lançar nessa condição que foi lançada para todo mundo. Em outubro a gente lança oficialmente e aí
a gente pensa em algum presente, não na mesma proporção do cartão bônus, nem de longe, né? Mas a gente pensa em algum bom, como a galera vai ter um mês a menos, vai pagar mais caro e não vai participar do sorteio da mentoria, a gente pensa em algum presente, pelo menos algo para prestigiar a galera que virá em outubro e pagará mais caro. Mas de longe, nem de longe na mesma proporção do cartão bônus. Senão não faria sentido. Então o DXY está aqui tentando romper uma LTB. Tem um sinal do dia 16, mas você vê que não aciona. Ibovespa em dólares. Muito mais favorável à compra o movimento, porque está na parte alta do Marubuzu de ontem. Aqui a gente tem um alargamento. E Bova 11 aqui a gente já viu. O Bitcoin é a mesma coisa do milho, tem que ter paciência, não tem muito o que falar, né? Aí fica como alternativa BitH11. E eu prefiro o Hash 11 hoje porque ele tem Ethereum na sua composição. Eu prometi fazer sempre 2 carteiras por dia. Hoje eu vou fazer a carteira Fly USA. Vou fazer a carteira ouro. Vou na ordem aqui, fazer a carteira ouro. Então, por exemplo, né, a gente vê aqui Semin. Semin é uma ação, eu entendo que não vale a pena, por exemplo, colocar na marca da Cal para sair da carteira no momento, porque é um ativo, vocês sabem como é que são essas ações do setor siderúrgico. Se ela começar a subir, sobe 30% em uma semana. Eu não vou tirar a ação agora. Não. Por exemplo, qual que é a minha ideia em relação à Grendene? É a mesma coisa, você pega ativos do setor, eles dispararam e ela está atrasada em ter qualidade, a gente mantém em carteira. JHSF nem se fala, JHSF é diamante, é champanhe, está corrigindo no tempo para continuar o movimento de alta, a gente pensa em vender a R$10 esse ativo. Mas pode ser que a gente realize antes, for fazer uma troca. Por exemplo, lojas Quero-Quero. Esse setor está aguardando a Selic amanhã. O mercado voltou a... A biruta do aeroporto voltou a apontar para cima. É uma baita de uma exposição. Eu não penso, por exemplo, em colocar na marca da Cal, nem Natura, porque, por exemplo, Natura ela já faz topos e fundos ascendentes. Agora, você pega a Pets, que é uma ação que eu insisto e tal, apesar dela ter um triângulo, ela tem que dar resposta. Porque tem ações com perfil semelhante que talvez tenham um potencial melhor. Então essa está na marca da Cal. Porto Belo, nem pensar, né? Porto Belo é o caso de JHSF, é champanhe, é diamante. Está corrigindo no tempo para buscar aí seus R$14 no mês de outubro, na minha opinião. E Rail, a mesma coisa. A Rail está corrigindo, ela dá uma oportunidade, está no topo anterior. Né? Você pega a Rail, por exemplo, no gráfico semanal, você vê claramente aqui uma correção para romper essas máximas e formar um pivô. Honey é uma ação que a gente tem em carteira, que é uma ação de guarda. A gente tem um alvo definido para Honey, que é R$ 8,87, R$ 9,00. Quando chegar lá a gente vai realizar. SAMI nós estudamos. E a CEPR11 é uma outra ação que está na marca da Cal, porque ela não desenvolve, é parecida com a Pets. Então a gente deve ter nos próximos dias trocas nas carteiras. Pessoal, então tá entregue. Hoje à tarde eu vou fazer o clique lá no Telegram com imagem, né? Eu gravo, mando uma mensagem pra galera, eu gravo o vídeo. Hoje eu vou fazer stories e vou fazer live também lá no Instagram. Né? Então sigam, hoje a gente já entregou o panorama lá no Instagram, no Telegram. A gente já fez a abertura de mercado, eu fiz o Reader. E agora a gente está entregando aqui Só porque eu falei aqui o Instagram não tá abrindo aqui, mas aí vida que segue. Eu lembro que quando eu tava lá no Infomoney, né, você ia mostrar um negócio, aí não abria, o pessoal ficava... Cara, é vida real, negócio que é muito enfeitadinho, muito perfeitinho, desconfia, né? Então, eu falo duas coisas, né? A Top Traders é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores. Quantos pilotos tem na Fórmula 1?
né? Então a gente sempre vai ter grupos reduzidos, intimistas, e a Top Traders é realidade, né? A gente vai pro pau, opera, supera, esse que é o DNA aqui da nossa comunidade. Então sigam lá o perfil Top Traders Underline, tem bastante conteúdo legal. Hoje eu vou fazer stories, vou fazer uma live, e lá no Telegram eu vou fazer o programa Clique, que eu entro ali com vídeo, trazendo informações para os nossos queridos alunos. Então, saúde e paz a todos, vamos em frente. Logo menos a gente vai começar a falar sobre a Semana do Trader, que vai acontecer em outubro. E ao fim da Semana do Trader, ela vai de segunda a sexta. Na segunda-feira seguinte, segunda e terça, será lançada a imersão 14. E aí vai começar a contar o período em cortesia da galera do cartão bônus 3 meses, de quem entrar em outubro, 2 meses a partir do lançamento oficial da imersão. Um grande abraço a todos, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Uma ótima terça-feira. Valeu!